Pessoal, vamos lá, pessoal. Cuidado. Você me chama no WhatsApp, vai fazer essas besteiras. Quem fez o trabalho ficou com alguma dúvida em relação a alguma questão? O trabalho é simples, né? O trabalho é bem simples. Aqui, o que está na lousa segue aí o que a gente está falando. Ah, as meninas que vieram agora, a aula semana sim, semana não. Tá? Eu vim quarta-feira passada. Ótimo, a foi passada foi o UTI, que a gente está juntando, que a galera da UTI tem aula só a partir das 9. Então, o que significaria essas metas internacionais de segurança do paciente? Se tem precaução, tem história. Então, muitas dessas coisas têm que acontecer. Na verdade, já aconteceram, por isso que tem esses padrões de segurança. Eu vou admitir um paciente, lembrando lá na aula que nós tivemos no semestre passado. Vou fazer a admissão do meu paciente. Estou lá na enfermaria ou estou no pronto-socorro. Mas vamos pensar na enfermaria, ok? Pronto-socorro também acontece, mas tem algumas diferenças. E aí a gente precisaria entender um pouquinho pronto-socorro, na enfermaria vai ser mais fácil. Me ligam e falam: ô Vitor, vai subir um paciente para o leito X, né, o nome dele é fulano de tal, o paciente, né, tem isso, tem aquilo, o quadro clínico é esse, as medicações que ele está tomando é esse, foi feito esses procedimentos. Posso subir o paciente? Beleza, isso acontece via telefone, a gente conversou um pouquinho no semestre passado. Aí eu faço a admissão do paciente, acabo de admitir o paciente na minha enfermaria. Qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu admito o paciente na minha enfermaria? Primeira coisa que eu faço, você chegou, estou lá na minha unidade, lá na minha enfermaria, não
medicação não é agora, o paciente ainda não subiu. Eu acabei de desligar o telefone. Eu estou lá na minha enfermaria. Esse é um dos nossos trabalhos. Eu estou lá na minha enfermaria. Beleza? Estou lá na enfermaria. Exercício, tudo bom, senhorita? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Está lá, tocando o seu plantão. E você tem leitos vagos? Vou colocar aqui em azul. Está vago leito 2, está vago leito 15, está vago leito 10, sei lá, está vago leito 6. Você tem aí, começa o seu plantão com 4 leitos vagos. Só aparece no mapa. Né? Conversamos um pouco sobre a hotelaria hospitalar. E aí, o pessoal da internação que vai fazer a ficha, ele vai olhar e vai te ligar, e vai passar o leito para a galera do PS, para o pessoal te ligar. O que você faz quando você acaba de desligar o telefone? Lá, o paciente ainda não subiu. Ainda não subiu. A gestão dos leitos da escala. Gestão dos leitos. Então, o que significa gestão dos leitos para você, Letícia? Eu penso na complexidade do caso e para distribuir conforme vai ter a escala de profissionais. Para não sobrecarregar. Conforme vai fazer o quê? Conforme a complexidade do caso, para não sobrecarregar a escala. Por exemplo, para o profissional não ficar por mais. Aqui, né, nós vamos pensando, óbvio que o leito vai precisar ter cama, vai precisar ter os equipamentos necessários para a complexidade clínica. Aqui eu não vou pensar em nada de clínica. Aqui eu estou só pensando com cabeça de gestor, gerente, gestor. Lembra lá o que nós gerenciamos? Isso, nós gerenciamos recursos. Nunca se esqueça isso. Seu funcionário é só um recurso. Para o hospital, nós também somos um recurso. Recurso humano. Então aqui nós já vamos gerenciar 2 recursos. Vocês me falaram o terceiro. Serão a gestão dos recursos materiais. Eu não vou falar nada de recursos materiais, porque aqui nós não vamos falar nada sobre casos clínicos. Para mim, pouco importa se o paciente está internando para uma observação, se ele está internando para uma antibiótico terapia, se ele está internando para um preparo pré-operatório, ou se ele está internando porque ele tem um quadro grave de saúde, com risco. Para mim, pouco importa. Neste caso, neste exemplo de hoje, mas independente do quadro, se é um paciente com quadro grave ou um paciente com quadro estável, né, sem riscos clínicos, eu sempre vou fazer gestão, e é o princípio da nossa disciplina, desta disciplina. Que gestão que nós vamos fazer? Qual que é a primeira coisa? Que vocês falaram em arrumar o leito. Arrumar o leito é a gestão de recursos, assim como a Letícia começou a falar, recursos materiais. Vai depender da complexidade clínica. Nós não vamos falar nada sobre recursos materiais, porque
hoje aqui é a gente associar com as metas internacionais de segurança do paciente. As coisas elas não são desconexas. A gente falou, olha, vamos ver, faz um trabalho sobre acreditação e certificação e agora nós estamos trazendo para cá. As primeiras aulas nós fizemos uma diferença bem básica sobre o hospital público e o hospital particular. Qual é o nível de autonomia que eu tenho? E aqui isso vai acontecer independente se o hospital ele é público ou ele é particular. Aqui eu vou fazer a gestão de quem? Você falou por último. Recursos humanos. O que significariam os recursos humanos aqui? A escala. O que nós decoramos no semestre passado? Qual foi o recurso de memória? Quando eu faço a escala, quando eu digo que a Jéssica vai assumir esse paciente, qual foi a memória, o recurso de memória que nós usamos no semestre passado? Quem? Oi? Quem cuida de quem? É você que vai assumir o paciente? É você que vai funcionar dentro do paciente? É você que vai colocar o lençol na cama do paciente? É você que vai providenciar a bomba de infusão do paciente? Se ele precisar tomar banho, é você que vai tomar banho do paciente? É você que vai ver. Tu, bebê. É você que vai ver. Ele vai pôr o lençol na cama do paciente? Alguém vai ter que fazer isso. É você. É tu. Então isso tem que ficar muito claro. Se vocês não souberem que vocês são gestores, fazer cursos de procedimento, aprender procedimentos durante a faculdade, show de bola, sensacional. Vai te abrir um leque para execução de procedimento. Você vai ser cobrado por isso? Não. Na sua prática, vamos colocar o quê? Qualidade de gestão. Não que você também não tenha, nós também temos que fazer. Mas o que pesa na balança é isso que você tem que fazer. Tá? O que pega? Qual é a cobrança que se faz para os enfermeiros? Façam cursos de gestão. Não desça o nível, suba o nível. Desça para o nível técnico. Suba para o nível gerencial. Então aqui nós vamos fazer a gestão dos recursos físicos. Fala, aqui não tenham medo de errar, porque quando eu corrijo vocês, não fiquem envergonhados, pelo contrário. É o contrário, o raciocínio tem que ser o outro. Fala, putz, eu achava que era isso, mas é outra coisa. É assim que tem que ser. Por isso que nós estamos aqui. Ok? Para que quando vocês estiverem sozinhos lá amanhã, vocês não errem. E o que é a gestão do recurso físico aqui? O que significaria ali? Eu acabei de desligar o telefone. Eles vão me informar, mas eu tenho autonomia para mudar. O quê? Oi? Não, porque isso faz parte. Lá embaixo, ele sabe quem está trabalhando com você lá em cima? Eu sou o enfermeiro do PS, eu sei quem é a sua equipe, e sou eu que vou dizer quem vai assumir esse paciente é o Ricardo e não a Jéssica? Para você? Sou eu? Não. O que eu vou falar para você? Vai subir a paciente, sei lá, Maria de Jesus, e a paciente vai ficar no leito 6. Porque quem é que dá a vaga no primeiro momento? Não. Quem dá a vaga no primeiro momento? Veja, você não trabalha com elas? Onde você trabalha?
Quem vai dar a vaga no primeiro momento é o setor de internação. Ela que vai dar a vaga no primeiro momento. Essa pessoa é enfermeira? Não é enfermeira. O que ela vê? Ela abre, todo mundo aqui já comprou ingresso para o cinema, certo? Ou passagem de busão, certo? O que você vê quando você vai comprar? Ou uma passagem do busão, ou o ingresso do cinema? Qual é o assento disponível? É a mesma coisa. Abre uma telinha para a pessoa, ela vai falar, eu vou colocar aqui. Ponto. Por quê? Sei lá, não tem critério. Por quê? Porque a função dela é fazer apenas o quê? Aí sim. Identificar o paciente. Porque alguém tem que fazer internação. Alguém aqui já acompanhou alguém que ficou internado? Um filho, a mãe? O que você tem que fazer para o seu filho ou sua mãe ou você ser atendido? Se você não entra pela ambulância? Aqui é fugir do local onde você vai ser atendido. Mesmo se você entra numa emergência, já direto na sala de emergência, sem passar pelo setor de triagem, alguém vai ter que ir lá fazer a ficha. Porque o hospital precisa saber que você entrou no hospital. Então, minimamente, esses dados vão ser feitos por lá. Mas eu estou trazendo antes para vocês. Porque senão a gente vai parar nas metas internacionais como se a gente fosse um profissional de nível técnico. Eu não sou profissional de nível técnico. Eu preciso entender o que eu vou fazer quando eu assumir sozinho uma enfermaria daquela. Porque o que vão esperar de você? É você que vai funcionar a vida do paciente? Claro que não. Por que não? Tem 1 milhão de coisas para fazer. E a última delas é funcionar a vida do paciente. Não é a primeira. Tudo bem? Então aqui gestão de recursos físicos. Eu vou fazer a gestão do leite. Eu posso mudar o leite? Claro que sim. A sua senha, seja no hospital particular, seja no hospital público, você vai conseguir entrar lá no sistema. Ó, o paciente subiu, falaram que ele ia ficar no leito 10, no leito 2, mas eu vou trazer ele para o leito 6. Por quê? Porque eu também vou cuidar da minha equipe. Para que eu vou mandar um indivíduo lá do outro lado? Ou às vezes você fala, caramba, né, a Jéssica que vai assumir o paciente, já está com o paciente no leito 3, então eu não vou deixar ela lá na outra ponta da enfermaria, mas joga para o leito 3. Então, essa autonomia você tem. Eles só vão dizer para você, ó, põe aí. Por quê? Porque ela precisou preencher um papel, o computador, para poder despachar, porque ela tem que deixar lá embaixo. E lá embaixo não muda, é só uma gestão de hotelaria, onde você vai ficar hospedado. No caso do hospital, onde você vai ficar internado. Tudo bem? Então, gestão de recursos físicos é definir o leito. Pode ser que você mantenha o que já veio, pode ser que você mude. Tudo bem? Ótimo. Segundo, gestão de recursos humanos. O que significa aqui? Que eu vou fazer a escala. Naquilo que nós já conversamos. Nunca comece um plantão sem dizer quem é que vai fazer. A primeira admissão é igualzinho ao treino. Não mudou. Igualzinho do semestre passado. Mudou. Quem vai fazer a primeira admissão? Quem vai fazer a segunda admissão? Se eu tiver 5 profissionais, eu vou colocar 5. Você faz a primeira, você faz a segunda, você faz a terceira, você faz a quarta, você faz a quinta. E se vier a sexta? Sexta, sétima, oitava, nona, 10. E assim por diante, vai voltando. Para eu não ter que falar, oh, me ajuda aí. E essa de me ajuda aí? Esse cara está pronto. Ah, eu não concordo com a escala. Ótimo, faça a faculdade, vire enfermeiro e faça você mesmo a sua própria escala. Se não, segue o
humanos é o recurso, a memória que nós falamos. Quem cuida de quem? Qual é o profissional que vai cuidar deste paciente? Antes dele subir, eu já tenho que saber. Eu vou olhar e o paciente ainda está subindo. Eu não vou deixar ele no 6, por quê? Porque quem vai ficar com ele é a Jéssica. Vou deixar pertinho dela. Ou, eu não vou deixar ele no 10, eu vou deixar ele no 6, por quê? Porque é na frente do meu posto de enfermagem. Esse quadro aí não está legal. Então eu quero ele mais perto de mim para eu poder dar uma atenção melhor para essa pessoa. Ele ainda nem subiu. Ele ainda está subindo. E aí eu só vou falar, Jéssica, está subindo um paciente assim, 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 prepara o leito tal para mim, por gentileza. Acabou. O meu trabalho administrativo já fiz. Agora ela faz o trabalho dela. Eu não posso me perder em quem eu sou. Eu sou enfermeiro. Eu faço atividades clínicas? Claro que sim. Mas olha quantas coisas administrativas eu já estou pensando antes de olhar para o paciente. Aí, óbvio, jamais você vai assumir o paciente. Vocês aprenderam lá em semiologia: cama aberta, cama fechada, cama de operados, tipos de cama. Vocês aprenderam isso. Ah, professor, eu não lembro. Compra um livrinho ou baixa, acho que eu já mandei para vocês. Se vocês perderem, peçam de novo. Fundamentos de enfermagem. Um livro simples. E esse livro não é nem para vocês, enfermeiros. É um livro para auxiliar e técnico. Mas nos primeiros passos da caminhada de vocês, ele ajuda pra caramba. A editora é EPU. A autora é Emília. E aí tem um sobrenome japonês, Furakura, Kawamoto, Furakura, sei lá, alguma coisa assim. Você vai ver lá o nome japonês, você vai, Kawamoto. Ok? Tudo bem? E aí lá tem outros tipos de cama. Ou no Google. Tipos de cama. Tudo bem? Ótimo. Então aqui recursos humanos é o profissional responsável. Voltando. Quando eu delego, falo, Jéssica, você vai cuidar do paciente que está subindo? De quem é o paciente? Acabei de olhar para a Jéssica e falo assim, nessa simulação a Jéssica é uma técnica de enfermagem. Você vai cuidar do paciente Maria de Jesus que está subindo agora do pronto-socorro. O diagnóstico dela é X. Prepara o leito 6 para a gente, por gentileza, quando ela está subindo. De quem que é o paciente? De quem que é o paciente? De quem que é o paciente? De quem é o paciente? De quem é o paciente? Seu! Você que é seu? Vocês estão malucos? Você acha que ela que vai assumir o paciente e acabou o seu trabalho? Não, filho. Você só ganhou mais um trabalho. Por quê? Porque além do paciente continuar sendo meu, agora eu também tenho que supervisionar o trabalho da Jéssica. Por isso que é gestão de recursos. O paciente é meu. Eu só estou dividindo as responsabilidades. Mas a responsabilidade primária e total é de quem? Sua. E só sua. Qualquer erro em procedimento de enfermagem, a culpa é de quem? Sua. Sua. Existem erros em que a gente consegue falar, olha, mesmo o enfermeiro sendo gerente e o supervisor, neste caso concreto, né, para de falar o retira-se a responsabilidade do enfermeiro, cabendo somente e exclusivamente, não tem jeito, né? Parece que se transforma, né? Ainda fala bonito, né? Os palavrões. Cabendo exclusivamente a responsabilidade ao profissional X. Porque às vezes o erro é que eu sei. Você fala, meu, por que você fez isso? Mas
função solidária, Pai. Os dois juntos de mãozinhas dadas, cada um com o peso da sua responsabilidade. O paciente, todos os pacientes da enfermaria são meus. Quando o enfermeiro, quando nós começarmos a entender, você fala, deixa eu só ver se eu estou entendendo. Sou eu que toco essa bagaça aqui, é isso? O que importa se essa bagaça é uma casa de repouso, é um hospital particular, é um hospital público? Sou eu que toco isso aqui? É você que toca isso aqui. Porque se eu tenho 10, aqui nós temos 18 leitos. Pode ser que eu tenha 18 médicos diferentes, cada um médico para um paciente. Posso estar numa clínica médica geral. Posso ter um paciente no leito 1 ortopedia, no leito 2 cardiologia, no leito 3 neurologia, no leito 4 pneumologia, no leito 5, sei lá, cirurgia geral, no leito 6. Essa vai colocando. Para cada especialidade médica, você acha que é o mesmo médico? Não, filho, para cada especialidade médica é a equipe médica que vai distribuir. Às vezes você pode entrar, estou na ortopedia. Ok, o paciente do leito 1 é da equipe de ombro, o paciente do leito 2 é da equipe de cotovelo, o paciente do leito 3 é da equipe de mão, o paciente do leito 4 é da equipe de quadril, o do leito 5 é da equipe de joelho, o do leito 6 é da equipe de pé e tornozelo. Cada equipe diferente. E quem vai tocar? Todos eles. Tu. Ou você acha que o cara da equipe de ombro está preocupado com o paciente do joelho? Mas isso não é problema meu, isso é problema da equipe do fulano de tal. O problema é dele. Então eu não jamais posso imaginar, quando eu passo o paciente para ela, a responsabilidade de quem que é? Minha. E aí agora fica nossa. Continua sendo sua. Nunca vai deixar de ser sua a responsabilidade. E aí agora aqui nós chegamos na primeira meta internacional. Olha lá, ó. Identificar corretamente o paciente. Por que eu coloquei aqui gestão de recursos físicos leitos? Porque não foi uma, não foram duas, não foram 10, não foram 20, foram quase uma centena de vezes que eu assumo um plantão, e aí tem do lado Maria das Graças e do outro Maria do quê? Isabel. Você fala, não, peraí, eu vou deixar a Maria das Graças no leito 1 e a Maria Isabel no leito 2? Vai dar ele isso aí, filho. Aí eu tenho no leito 3, Francisco José. No leito 4, José Francisco. Eu lá, no mesmo pontinho. Vai dar ele isso aí, filho. Se veio na sua cabeça, chega na realidade. Só não chega na realidade aquilo que nunca chegou no pensamento de qualquer ser humano. Se algum ser humano já pensou, pode até demorar, mas vai acontecer. Entendeu um outro motivo do porquê que eu faço a gestão? Ou você acha que a menininha que está lá no setor de internação está preocupada com isso? Não, porque não é ela que vai dar o medicamento. Aí eu tenho, o paciente o Francisco José vai fazer tomografia na madrugada, precisa fazer o preparo dele, tudo bem? E o José Francisco vai fazer ressonância magnética na madrugada. Sabe? São dois procedimentos simples. Só que se eu erro o procedimento, pergunta, quem é que vai estar? A identificação do paciente não é só aquela que vai acontecer lá no seu monitor. Porque quando você abrir o seu monitor, o seu prontuário eletrônico, ele já vai estar lá. Quando você abrir o seu monitor, ele vai estar lá. Ele vai aparecer para você exatamente no leito que o enfermeiro do PS vai falar para você. Se eu estou na UTI e mando o paciente para você na enfermaria, eu vou falar assim, para mim está aparecendo o leito 6, tudo bem? Por quê? Porque eu não sei como é que está aí na sua enfermaria. Eu só vou passar para você o leito que me
avançado. Para mim, como é que você vai fazer a gestão do seu mês? Isso é um problema teu, não é um problema meu. Eu faço a gestão do meu setor, não do seu. E tem gestões que se eu estou pensando aqui, metas internacionais para segurança. Qual é o nome da nossa disciplina? Não é gestão, qualidade, segurança? Segurança do paciente. Quem é que vê isso aí? Você acha que é a Jéssica? Você acha que é o doutor Hans Schultz? Não, filho, é você. E aí, às vezes, você pega o plantão, você olha na passagem de plantão e você vê lá Francisco do José, do lado do José Francisco. Você não poderia ter separado isso aqui, não? Ah, o plantão estava muito corrido. Aí, ok, beleza. Aí você já põe, é uma tarefa. Por quê? Se prepara sempre pior. Se você estiver preparado para a pior situação, o que vai acontecer? Você está preparado. Sempre se prepara para o pior. Depois, vamos confundir a motivação. Porque aqui eu não estou nem falando lá daquelas divisões de escalinhas que a gente já viu. Percebe que é um outro nível? Tudo bem? Ótimo. Então aqui a primeira identificação do paciente é feita onde? Feita onde? Quem é a primeira pessoa que identifica o paciente? Vamos imaginar que ele não entrou via emergência. Ele entrou via triagem, foi atendido, assim, vai subir. Quem é a primeira pessoa que identifica esse paciente? Oi? Setor de recepção seria o setor de integração. Né? Lendo um pouquinho a área de recepção. Então a primeira identificação vai ser feita aqui, no setor de internação. Por isso que nós falamos, você nunca acompanhou ninguém. Ninguém. E aí no setor de internação, você está lá acompanhando seu filho, seu pai, ou você mesmo. Sua mãe, seu crush, sei lá quem você está acompanhando. O que vão fazer com essa pessoa? Triagem. A triagem é o serviço de enfermeiro. Estamos aqui apenas na parte de identificar o paciente. Pedir o cartão do SUS. Colocar a pulseira. Pulseira de identificação. Lembrem, todo mundo aqui já acompanhou, já foi no pronto-socorro? Quem não foi, levantar a mão, por gentileza. Quem nunca foi no pronto-socorro acompanhar alguém ou ser atendido? Cabe saber, quando vocês vão no pronto-socorro, não colocam a pulseirinha no braço? E se você está acompanhando, não põe uma etiqueta? Depois da triagem. Né? Passa primeiro, aí eles avaliam e colocam o Não, pouco importa o fluxo. Se vai passar na triagem antes, vai passar na triagem depois. Se o hospital é particular, você não passa na triagem antes. Por quê? Porque alguém tem que pagar o atendimento da triagem. Você passa primeiro na identificação para ver se o seu convênio é válido aqui. Se o convênio sendo válido aqui, alguém vai pagar a conta. Agora pega a fichinha e aguarda que a triagem vai te chamar. Porque a triagem para te chamar tem que aparecer no computadorzinho dela. Existem lugares que você pode passar na triagem primeiro? Até pode ser. Mas alguém vai ter que fazer a ficha dessa pessoa. De forma geral, passa, identifica antes e vai na triagem depois. Mas nós não vamos discutir fluxo de PS, que não é PS. Nós só estamos falando de meta internacional e identificar o paciente. Não colocam a pulseirinha no braço de vocês, ou no braço do seu filho, do teu pai, ou de quem vocês estiverem acompanhando. Não é isso que fazem com vocês? Você acha que fazem isso quando? E quando identifica na sua pulseirinha, porque aqui já é um outro nível de identificação.
Porque se nós estávamos falando lá de glosa, e nós estávamos falando de acreditação, e nós falamos de certificação no trabalho, quando a gente pega aquele triângulozinho, lembra lá do triângulo que eu falo para vocês desde o seu primeiro semestre? Clínico, administrativo e epidemiológico. Eu preciso saber quantas pessoas foram atendidas no hospital neste mês. Olha lá, entrando nos seus dados estatísticos epidemiológicos. O que vai na pulseirinha do paciente? Sempre tem que ter no mínimo, duas informações diferentes. A regra da maioria dos hospitais hoje é usar no mínimo 3. Por quê? Porque às vezes pode acontecer de ter o mesmo nome e ter nascido no mesmo dia. É muito difícil, mas é impossível. Pode existir 2 Vitor Hugo Marques, nascido em 13 de fevereiro de 1977? Claro que sim. Claro que sim. Mas, qual que é a terceira informação que se coloca? Nome da mãe. Você fala, pô, se você tiver um nome, o mesmo nome da mãe, amigo, vai cagar. Dá licença, vai passar nome. Então você vai colocar aqui nome completo, data, nascimento. E é data de nascimento, então não preciso nem escrever completo, que é dia, mês e ano. E nome da mãe. Por que você acha que o profissional de saúde chega no hospital e fala assim: boa noite, prazer, meu nome é Vitor Marques, eu sou enfermeiro, tudo bom? Como é que é o seu nome, por gentileza? Fernando do quê? Fernando Ricardo Ferreira de Araújo. Que dia que você nasceu, Fernando? Qual que é a data de nascimento? Ótimo. Você lembra o nome da sua mãe? Todo hospital que vocês forem fazer os seus treinamentos, vão ensinar vocês a fazer isso. Aqui, óbvio, tem um aspecto, estou avaliando a parte neurológica, a inspeção, toda aquela parte clínica que a gente já viu, mas aqui eu estou trabalhando nisso aqui. Da onde veio isso? Não veio do nada. Veio de um padrão internacional. Você fala assim, amigo, você é obrigado a conferir os 3 dados. Porque mesmo se tiver um Francisco José e um José Francisco, porque é chato mesmo. Você já ficou internada, não é? É um pé no saco, todo comprimido. Qual é o seu nome? As datas de nascimento. Qual é o nome da sua mãe? Você fala, what? O que é isso? Não tem o que fazer. Ah, mas nossa, que coisa chata, né? Se fosse legal, seria hotel. Só que é um hospital, meu filho. Ah, mas por que você tem que fazer sempre essas perguntas? Pouco importa se o hospital é certificado, ou se ele é acreditado, ou se ele é os dois. Pouco importa. Pouco importa. Aonde você estiver internado, onde você estiver trabalhando, a sua equipe tem que fazer essas 3 perguntas. E quem tem que supervisionar a realização dessas 3 perguntas? Tudo, só uma mariposa. Relaxa. Organização do seu lado. Tudo bem? Ótimo. Parei aqui na identificação do paciente. Sim ou não? Você como nurse, porque foi você que fez a bichinha? Foi você que fez a pulseirinha? Foi você que colocou o cara no sistema? Não. Mas ele vai subir para a sua enfermaria. Ótimo. E o que você vai fazer lá na sua enfermaria?
que tem isso aqui? Você vai conversar com o paciente. Professor, você já assumiu o paciente? Falaram para você que era Maria do Carmo e subiu a Maria Isabel? Já. Você fala, só um instante, por gentileza. Aí você liga de novo, conversa. Ô Augusto, beleza? Beleza, é o Vitor aqui da UTI, tudo bom? Oh, tudo bem. Cara, tu me falou que ia subir Maria do Carmo. Só que tá aqui comigo, a Maria Isabel. Me dizer o que já aconteceu. No meu sistema também está escrito Maria do Carmo. Você pode me informar o que aconteceu por gentileza? Acho que isso nunca acontece. O que pode acontecer? Por isso que você vai ler, vai olhar na pulseirinha. Mas aí você é o nurse, lá da enfermaria ou da UTI. O que você tem que fazer? A gente viu lá na UTI. O que você tem que fazer? Viu na aula passada. O que você faz como nurse? Hein? Nurse Helena. Admitir o seu paciente. A sequência ainda está bem parecida. O que você faz? Muito bom! O que você faz? Fala mais alto, por gentileza. Placa de identificação. Pasmem! Tem hospital, já trabalhei em hospital e falo assim, ai nossa, mas e a preservação da identidade do paciente? Tá vendo, meu filho, você está no hospital. Óbvio que todo mundo aqui tem direito a ter a sua identidade preservada. Ninguém vai sair filmando aqui. Mas como é que a menina da Copa vai entregar a dieta certa? Ou você acha que ela fica olhando pulseirinha por pulseirinha? O correto seria. Acontece na prática? Não. O que pode acontecer? Tem hospital que faz, tem hospital que não faz. A maioria dos hospitais fazem placa de identificação. Ou ela vai ficar ali na soleira da cama do paciente, ou ela vai ficar na cabeceira da cama do paciente. Porque aí você vai abrir a porta, você vai ver o nome da pessoa e você confirma. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Na UTI é praticamente regra. Eu nunca trabalhei em uma UTI que não tinha placa de identificação. Por quê? Porque o paciente pode estar sentado. E se o paciente perder a pulseira, aí você é o responsável por recolocar a pulseira. Quando eu falo você é o responsável, não significa que é você que vai lá no braço do paciente e prender a pulseira. Mas você é o responsável por que isso aconteça. Tudo bem? Tudo bem? Além disso, vocês vão colocar lá no spa. Falei que eu ia pesquisar, eu acabei esquecendo. Fui para casa pensando, o que é spa? Ah, senhorita, tudo bom? O SBA é um resumo que nós temos na enfermaria, ok? É um mapa de todos os pacientes, é um mapa mental, é um resumo. Nesse resumo vão ter, só não vai ter o nome da mãe, mas vai ter lá nome do paciente, data de nascimento, data de internação, diagnóstico de internação, alergias, procedimentos realizados ou procedimentos a serem agendados e outras informações pertinentes. Toda enfermaria, toda UTI tem o seu resumo. Tudo bem? E
não menos importante, o que mais que tem que é só do paciente? Onde se agrupam todas as informações dele? Prontuário. Olha uma gama de documentos de identificação que eu tenho. Eu tenho identificações que são rápidas, estão fixas, presas, localizadas próximos ao paciente. E eu tenho uma gama de informações que elas estão mais distantes. Aqui ainda tem até mais uma que poderia ser colocada porque ela é bem próxima, mas não é todo paciente que tem. Por exemplo, se o paciente vai tomar medicação intravenosa por meio lento, através de soro, o que você faz? A identificação, correto? Eu tenho que bater o olho lá no frasco e saber quem é a pessoa que está tomando aquilo, o que está sendo administrado e o tempo em que deve ser administrado esse medicamento. Tudo bem? Então aqui, ó, primeira meta internacional. Identificação do paciente. Então eu não vou mais parar só naquilo. Que é óbvio, eu vou perguntar para vocês. Da meta internacional identificação dos pacientes, qual é a sua ação como enfermeiro? Tanto na supervisão quanto na execução. Pasmem, tem hospital, que não faz a passagem de plantão pelo leito. Eu já trabalhei em lugar, mas não, aqui a gente não faz. Sério? Hoje eu vou deixar passar. Por quê? Porque eu vou conversar com a minha supervisora. Por quê? Porque, eu já trabalhei em lugares, isso nunca aconteceu comigo, mas eu já trabalhei em lugares em que houve admissão do paciente que estava morto. Ou shit, exatamente, ou shit. Fizeram uma passagem de plantão lá no posto de enfermagem, começa-se o plantão, chega no quarto, está lá o tio Paulo. E aí como é que você vai provar que ele morreu no plantão anterior e não no seu, se você não passou para ver? Da mesma forma, né? Às vezes você levanta o lençol do paciente e aqui tem um monte de surpresas lá embaixo. Aí eu começo o plantão, não tem a pulseira de identificação. Como é que você vai provar que se perdeu no plantão anterior e não no seu, se você não passou por ele? Aí nós começamos aqui, ó, melhorar a comunicação entre os profissionais. Então aqui, da ação número 3, é a nossa meta 1. Lá das metas internacionais de segurança do paciente. A meta 2, melhorar a comunicação do paciente entre os profissionais. Comunicação. A comunicação, ela está casada com a identificação.
faz aqui, né, é o casamento, comunicação com a identificação. E para o paciente é chato mesmo. Pô, de novo vai perguntar meu nome, minha data de nascimento, o nome da minha mãe. O tempo inteiro. De novo, vamos olhar na pulseira? O tempo inteiro. Por quê? Porque eu tenho que ter certeza de que a pessoa que está no meu sistema para fazer o determinado procedimento é você mesmo. Vocês têm essa certeza. Posso ter dúvidas? Com a minha equipe, eu sempre deixo muito claro para a equipe: pergunte 1 milhão de vezes, mas não erre nenhuma. Não tem problema nenhuma de parar o que eu estou fazendo e responder uma pergunta ou sanar uma dúvida, mas não faça nada com dúvidas. E não é para perguntar para quem não conhece. Por quê? Porque se você errar, eu erro junto com você. Aqui na comunicação, a gente já começa lá também, ó, no que eu acabei de começar a aula de hoje, passagem de plantão. Ou passagem de plantão, ou passagem, transferência do paciente. Vamos voltar. Não estou brincando. Já aconteceu. Não foram uma nem duas, foram várias vezes. De haver a passagem de plantão, que eu não estou nem falando de enfermaria mesmo. De começar o plantão, o paciente está morto. Que horas que foi o óbito desse paciente? Claro que dá, filho. Claro que dá. E tem vários hospitais. Ah, não, vamos passar o plantão aqui na enfermaria? Não. Por que não? Porque não. Porque eu quero ver o paciente. Eu quero ver o quarto. Eu quero ver tudo. Você está me falando que o paciente está consciente? Ok, até pode. Ah, ele está dormindo. O problema é dele que ele está dormindo. Só que não é um hotel. Só que é um hospital. Quero ver se é exatamente o que você está falando que é. Se tem exatamente o que você está falando que tem. É um perigo passar plantão na enfermaria. É um perigo. A comunicação é tudo que for relacionado ao paciente sai daqui, vai para ali, sai dali, vai para lá, sai de lá, volta para cá, tudo tem que ser conversado entre todos. Vou pegar um outro exemplo. Eu estava numa UTI e o enfermeiro, ele vira mãe, sabe? Para quem é mulher é mais fácil, mas nós homens a gente vira mãe. Por quê? Porque a gente fica com o olho na nuca. A gente escuta pensamento. E toda hora o anjo da guarda te cutuca. Falou, ó, olha para ali, olha lá, vai dar uma voltinha lá, vem aquele paciente ali. Aí um desses plantões, o anjo da guarda cutucou e falou assim, olha para a porta. Eu estava na enfermaria, digitando lá, e eu fiz só assim. Aí eu vi o médico conversando com a técnica de enfermagem. Aí você pensa duas coisas, das duas, uma. Ou ele está dando em cima dela, ele está ajeitando um esqueminha para depois, ou o idiota está passando uma informação para ela e vai dar ele. Se for a primeira, muito o que pode. Eles são adultos, eles fazem da vida deles o que eles quiserem. Mas se for a segunda, já vai mandando o meu. Aí você levanta. Ô doutor, prazer, boa tarde, meu nome é Vitor, eu sou enfermeiro responsável pelo
senhor quer que aconteça, sempre diga para o enfermeiro: nunca proteja. O senhor andou até aqui, era só ter andado mais 10 metros. Se eu puder me acompanhar e repetir tudo que o senhor falou, eu lhe agradeço, porque eu preciso saber o que está acontecendo na boca do senhor. Eu não vou dizer, não sou eu que vou discutir com você. Eu vou pedir para a minha supervisora conversar com o seu supervisor. Mas sou eu também que vou conversar com o seu supervisor. Mas o seu supervisor vai conversar com o senhor. Essa coisa é muito chata. Eu concordo com o senhor, mas é a meta 2. Somos todos obrigados a cumprir. Não é só o enfermeiro. E se ela não souber me passar a informação? Não é responsabilidade dela. O senhor sabe se o paciente que o senhor informou para ela está delegado para ela? Não, eu não sei. Todos os pacientes aqui sabem. O dela é só esse. Não é nenhum desses dois primeiros. Isso acontece aos montes. Aos montes. Aos montes. Trabalhava num hospital que tinha 2 fisioterapeutas que atendiam o hospital inteiro e a UTI. Os fisioterapeutas queriam ser informados todas as atividades da UTI. Falaram assim: ok, o negócio é o seguinte, ou você anda comigo, ou você anda com o celular, ou você fica aqui. Porque eu vou ficar pensando em você no hospital. Quando você não estiver aqui, como é que você saber o que precisa? Eu vou falar para a minha supervisora conversar com você. Eu falei: não, gente, mas a sua supervisora conversar com o meu supervisor. Aí eles que são supervisores, estou me negando a passar a informação. Só que como é que eu vou te encontrar? Se você não está aqui, os pacientes que precisarem de suporte ventilatório, quem tem que ir aqui? Mas se ele não está aqui, como é que eu vou? Se você não está aqui, eu vou saber. Eu até peço para alguém do administrativo ligar para você e você desce e a gente conversa. Transmissão de informação é extremamente importante. Vamos ao caso. Ô Augusto, tudo bom? Tudo bem? Pô, você me passou o caso aqui, falou que era Maria das Graças. Só que subiu a Maria Isabel. Eu ainda estou com o prontuário da Maria Isabel. E no meu sistema está Maria das Graças. Cara, agora eu já não entendi mais nada. Você pode ver aí o que aconteceu, por gentileza? Você quer que a Maria Isabel desça? Não sei. Mas percebe a importância? Tudo é. Vamos pegar um outro exemplo. Você entra lá na sua enfermaria. O que tem na sua enfermaria? Porque lá o mapa de passagem de plantão, o SPA, é só dos enfermeiros. Ninguém põe a mão naquilo, só nós. Mas muitas enfermarias têm um quadro. Centro cirúrgico tem um quadro em que você coloca os pacientes que estão ali. Às vezes é dentro, às vezes é na frente da enfermaria. Depende, cada hospital tem sua regra. É uma regra? Todo hospital tem? Não, nem todo hospital. Mas muitas enfermarias têm um quadro de informações. Lá nos enfermeiros, nós vamos ter o SPA. É o nosso resumo. Tudo que vai acontecer com o paciente e tudo o que aconteceu com o paciente nas últimas 24 horas, você põe lá. O paciente recebeu 2 bolsas de sangue, 2 concentrados de hemácia. Beleza? Você põe ali. Por quê? Pode ter uma reação transfusional nas próximas 24 horas.
o paciente vai receber. Que é isso? Ali. Aí no dia anterior, o paciente precisa ser preparado para a colonoscopia, que vai ser feita amanhã de manhã. Você já deixa registrado. Prepara com a avaliação no dia anterior. Aí o paciente fez a colono. Você coloca lá, ok, realizado o colono. Por quê? Porque aquilo já sai. Aqui é uma comunicação só enfermeiro e enfermeiro. O seu impresso de prescrição de enfermagem é uma comunicação entre profissionais. O impresso de prescrição médica é uma comunicação entre profissionais. As prescrições. Trabalhava no hospital que o nutricionista odiava o nutrólogo. E o nutrólogo fazia as prescrições nutricionais. E aí colocava na prescrição médica. E vira e mexe, o nutricionista passava um risco de caneta e escrevia a prescrição nutricional em cima. E aí carimbava. Eu só virava para o nutricionista e falava: esse amigo, o negócio é o seguinte, isso está errado. Pode dar ele para você, no aspecto jurídico. Você está rasurando um documento. Se você quer que o médico mude, você conversa com ele. Ele faz outra prescrição. E aí essa daqui vai ser anulada. Beleza? Caso contrário, eu vou ignorar o seu risco e vou seguir a prescrição médica. Não, você não vai fazer isso. Sim, eu vou fazer isso. Eu estou me comunicando. Eu estou dialogando. Mas eu vou fazer também. Eu ainda fui muito gentil e te dei uma dica. Mas como conselho, se fosse bom a gente pedir, faça com o meu conselho que você quiser. Eu só estou lhe comunicando. O seu risco vai ser ignorado. Não, mas a prescrição do nutrólogo está errada. Continua não sendo um problema meu. Um problema seu e dele. O meu problema é qual das duas eu vou seguir. Eu só estou lhe comunicando. Eu vou seguir a médica. Não a tua. Ok? Faça uma reunião administrativa no hospital e melhore isso aqui, porque do jeito que está, a minha equipe já está toda orientada. Ignora o risco da Nutri e segue a prescrição médica. Aí o que a idiota fez? Ao invés dela passar um risquinho, ela riscava de um jeito que não dava para ler. Eu só imprimia de novo a prescrição médica, grampeava e aí passava para o meu supervisor. Eu falava assim: aquela nunca fez isso de novo. O que vai acontecer com ela não é problema meu, não é minha esposa, não é minha filha. Faça o que você quiser. Só que isso não é uma comunicação efetiva entre profissionais. Eu preciso saber o que a minha equipe vai fazer. E é você que manda a dieta lá para a sua copeira. Quem traz a comida é ela. Eu só fiscalizo. Porque se tiver aqui prescrito dieta leve, pastosa e vier a dieta geral, eu só falo para a menina. Se for no hospital público, eu falo assim: pega essa dieta, leva lá para o postinho, deixa para a galera aí se alimentar e traga outra conforme a prescrição médica por gentileza. Tudo bem? Comunicação efetiva entre profissionais de saúde. E aqui é entre todos. Vamos pegar um outro exemplo. Placas de isolamento. Meu paciente está lá com isolamento de contato, ou está com isolamento respiratório, ou está com isolamento para gotículas. As pessoas precisam saber que tem isolamento. Como é que elas vão saber que tem um isolamento? Vou ficar falando para todo mundo? Não, eu ponho uma placa na porta. Fecha a porta. Aquilo parece que a placa amarela, ela parece um girassol. Que todo mundo vai para lá. Você vai ver, não é possível. O que eu queria que não acontecesse, acontece no repouso. A começar pela galera da faxina e a galera da copa. Elas falam: mas por que você vai lá primeiro? Porque vai me dar menos trabalho. Você é ótimo, dá menos trabalho para você e aumenta o trabalho do hospital inteiro. Não é o último caso. O
que você vai limpar é aqui. E o correto do correto é o que limpa lá, fica lá. É só o pano ali, tudo ali. Não sai dali. Mas não vamos discutir esse assunto. Entendeu o que significaria comunicação efetiva? Melhorar a comunicação? Tudo bem? Ótimo. Meta número 3. Segurança na prescrição, no uso e na administração do medicamento. Vai começar o seu plantão. Você vê lá todos os pacientes que você tem. Como é que os técnicos ficam? Esperando. Esperando o quê? Você fazer a escala. Porque os pacientes são seus. Só vai virar deles também quando você disser: olha, você vai ficar com o paciente 1, 3, 5 e 7. Beleza? Beleza, ótimo. Além disso, você vai ficar, sei lá, com escuros. Ok, beleza? Beleza, ótimo. Ah, tá bom. Posso ir? Pode, já separa a roupa, já vai medindo os sinais vitais, já vai deixando as coisas lá. Não, eu já quero ir separando a medicação. Não, você não vai separar a medicação. Por que não? Por que não? Porque eu vou ler todas as prescrições. Todas. Lembra lá do exemplo da ortopedia? Leito 1, equipe de ombro. Leito 2, equipe de cotovelo. Leito 3, equipe de joelho. Leito 4, equipe de tornozelo. Cada médico tem uma prescrição. E para o enfermeiro, todas. Eu não deixo os meus técnicos administrar nenhuma medicação sem que eu leia antes. Eu não sei o que o médico prescreveu. Hoje, pelo menos, ainda já está digitado. Não vou lembrar o nome do medicamento, mas já aconteceu do médico chegar e fazer um garrancho, e aí colocar a miligramagem, e aí no dia seguinte ele mesmo não entender o garrancho dele, aí ele repete um outro garrancho e a miligramagem, aí no outro dia vem um terceiro médico diferente que prescreve outra coisa, porque ele olhou aquele garrancho e entendeu outra coisa. E aí você bate o olho e você fala assim: mas não era esse medicamento que estava sendo dado. Não, mas aqui agora está isso. Isso foi o que eu estou brincando. Deixa eu saber se eu entendi. A partir de agora vai mudar o medicamento X pelo medicamento Y. Não é isso mesmo, professor? Hoje está digital, está mais fácil. Não tem como ler errado. Mas tem hospital que ainda é de papel. E essas coisas acontecem. Às vezes acontece da pessoa digitar um 0 a mais. Ah, é para dar 1 unidade de insulina. Foi um 0 a mais, 10 unidades de insulina. Já faz uma grande diferença. Dependendo do quadro clínico do paciente, você pode até colocar no início. Nós estamos falando só de insulina. Então, eu não vejo. Por quê? Meta número 3. E vão cobrar isso de vocês. E aqui eu não estou nem falando da prescrição de enfermagem. Há 3 semanas atrás, ou 2 semanas atrás, nós estávamos falando sobre cálculo de gotejamento de soro. Porque o médico às vezes vai colocar lá, sei lá, um antibiótico qualquer e 100 ml de soro. Quando ele coloca os 100 ml de soro, beleza, show de bola. Vou pegar lá com a comicina diluída em 100 ml, 50 ml, beleza. Mas como é que vai ser administrado isso? Ele não faz como vai ser administrado isso. É rápido? É em 10 minutos? É em 5 minutos? É em 15 minutos? Em 30 minutos? Eu tenho 2 antibióticos, os 2 no mesmo horário. Qual que vai primeiro? Qual que vai segundo?
os dois vão na sequência, eu jogo os dois ao mesmo tempo. Um eu coloco para correr 45 minutos, o outro que estava para correr no mesmo horário vai entrar 45 minutos depois. Olha quanta informação tem só quando eu olho o item 3. Tem hospital que o aprazamento das medicações, o horário das medicações, já é padrão do hospital, a gente não mexe. Uma burrice isso. Mas tem hospital que trabalha assim. E tem hospital que a prescrição vem limpa. Vem só lá, sei lá. Uma comicina, 500 miligramas, de 8 em 8. Não tem horário. Eu sei que decorou horário. Você tem que pegar. E eu até prefiro. Por quê? Porque te obriga a ler. E se já vem com horário, você abaixa a guarda. Muitos enfermeiros abaixam a guarda e não leem a prescrição. Se não vem com horário, você é obrigado a ler. Adotem o hábito de ler. Não trabalho. O enfermeiro é o primeiro que chega no plantão. E é o último que sai. É a sua aula que é 8h40 mesmo? Porque eu tenho... Não, a aula, como é uma vez por semana, fique à vontade. A porta está aberta, a hora que a senhora quiser sair, precisar sair, fique à vontade. Tá bom? À vontade. Sem problemas. Tudo bem? Que horas são, por gentileza? 8h50. Beleza. Ótimo. Tá? Então ficou claro? Segurança na prescrição e no uso e administração de medicamentos. O próprio exemplo do nutricionista que riscava a prescrição do nutrólogo. A prescrição médica, você também, você está maluco. Já vi enfermeiros em hospitais que vêm com o horário, bolar o horário e colocar o horário acadêmico. Você está, meu, onde que está autorizado fazer isso? Quem autorizou? E muito cuidado com passagem de plantão e principalmente com a fala: aqui é assim. Na dúvida, pergunte para o seu supervisor. Sua lanterna está acesa. Na dúvida, cabelo. Na dúvida, pergunte para o seu supervisor. Ok? E ela também é responsável por você. Tá? Ficou claro? Segurança na prescrição. E se tiver dúvida, não faça. Qual é o único momento em que vocês podem fazer? Administrar medicamentos sem ela estar prescrita. Só tem um momento que vocês podem fazer isso. Prescrição verbal. Qual é este momento? Urgência e emergência? Oi? Da urgência e emergência? Melhor, qual parte da urgência? Qual o atendimento de urgência? Atendimento crítico. Ou se o paciente parou, você está numa ressuscitação, ou se o paciente está numa iminência próxima da parada. E aí, como é que você se respalda? Porque se o médico fizer uma prescrição verbal, e aí você segue a prescrição verbal, e o medicamento gera uma reação, vou pegar um exemplo, uma reação anafilática, e o paciente morre. Se eu sou o advogado do médico, o que eu vou orientar para ele? Você nunca falou. Se eu sou o advogado do médico, eu vou dizer para ele: você nunca, essas palavras nunca saíram da sua boca. Você foi dele. Aí é mãe de família, é uma louca. Defendo o meu cliente. Não tem câmeras de segurança nessa sala? Não. Nessa situação, o que você faz?
conferência. Então, vamos pegar um exemplo, sei lá. O paciente está parando, vamos administrar epinefrina, uma ampola. O que você faz? Você repete. Epinefrina, uma ampola, alto e bom som. Muitas coisas na saúde são teatrais. E aí ele vai ter que repetir. Sim, epinefrina, uma ampola. Aí você diz de novo. Vou administrar epinefrina, uma ampola. Ou administrando uma epinefrina, uma ampola. Como ela não está preparada, você vai dizer: vou preparar a epinefrina, uma ampola. Vou administrar a epinefrina, uma ampola. Confirma, doutor? Percebe que teve vários vai e vem? E aí você vai ter as testemunhas do lado. Já aconteceu várias vezes. Ó, enfermeiro. Ô, doutor, o paciente está assim, assim, assado. Ah, então vai dando tal medicação que eu já estou subindo. E aí o médico sobe. E aí, você fez a medicação? Não. Por que não? Por que não? Mas você falou que ele estava assim, assim, assado? Aí, continua. Mas eu falei para você fazer a medicação. Eu sei que o senhor falou. Por quê? Por que não? Por que não? Por que não? Porque a lei protege. Eu não posso fazer. Na verdade, a lei até me limita. Eu não posso fazer. E não vou fazer. Escreve. Tudo bem? E se der M, filho, você acha que vão ter dó de você? Eu andava aí procurando um lugar para entrar. Você acha que vai entrar no dele? Não, filho. Vai entrar no playground. No caso de não ter testemunhas, tá? Só você e o médico tem que ser verbal. Aí nessa situação, né, é um risco. Claro que sim, claro que é um risco. Esse risco existe. Mas quando o paciente já parou, significa que ele já morreu. O paciente que parou, vocês têm ideia, a aula não é de UTI, significa ele já morreu. Eu vou ver se eu ressuscito, tipo Jesus e Lázaro. Você já morreu, volta. Mas às vezes você tem situações que o paciente não parou. E aí o médico vai falando. Então, eu já vi muita gente no PS administrando em silêncio. Não falo nada, não sou eu que estou administrando. Se o enfermeiro está tocando ali o atendimento, se o colega está lá, esse é o problema do colega. Se sou eu, dupla conferência. Quem manda fazer dupla conferência? Ministério da Saúde e Conselho Federal de Medicina. Essas coisas não vêm da cabeça. Ok? Da mesma forma, qualquer medicação tem que estar com todas as medicações. Todas as medicações. Todas as medicações. Tem que ter, então, lá, de novo, ó, identificação do paciente. Todas as medicações têm que ter identificação do paciente. Todas. Todas elas. Aí você vai ter todas as medicações, vai ter número, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter nome do medicamento. Vai ter dose e vai ter ou horário, ou ela vai ter número de vezes por dia. Ou ela já vai vir já direto com o horário, tipo 6, 12, 18, 24, ou ela vai dizer 4 vezes por dia, ou ela vai dizer de 6 em 6 horas. Ok? Mais ou horário, ou quantidade de vezes
de vocês aqui já me mandaram, pô professor, fui no PS, não estou legal, estou assim, assim, assado, o médico prescreveu tal coisa. Ó, beleza, manda a medicação, manda a prescrição, deixa eu dar uma olhada. Que horas você está tomando isso? Estou tomando assim, assim, assado. Não precisa não, melhor aqui, toma desse jeito. Para muitas pessoas aqui eu já fiz isso. Não. Por quê? Eu sou mais inteligente? Não, eu sou só experiente. Eu vou acordar 2 horas da manhã. Você posso colocar uma medicação que você deve tomar às 11. Aqui não é nem aula de farmacologia. Mas se está lá 3 vezes por dia, ou 8 e 8, eu vou colocar 8, 4 horas e meia-noite. Ah, você vai dormir às 11? Ok, pode ir só uma horinha, não tem problema. Ah, eu estou tomando às 10 horas da manhã, estou tomando às 6 horas da tarde, aí eu acordo às 4 horas da manhã para tomar uma. Não, 5 horas. Tudo bem? E da mesma forma, quando eu vou checar, porque aqui é como é que está prescrito, aí eu preciso checar. Fazer checar. O que significa checar? Significa confirmar a administração. Antigamente, muito antigamente, posso até afirmar no século passado, era muito comum você estar lá, sei lá, você tem uma paciente, prescrição médica, aí você vai ter lá nome, paciente, aí você vai ter lá, leito 1, medicação número 1, vou pegar aqui, por exemplo, dipirona, medicação simples, aí vai estar lá, 6, 12, 18, 24, beleza? Vai de 6 em 6. Muito antigamente, como é que era o padrão de cheque da medicação? Fazia um risco. Aí você olhava a prescrição, estava lá o risco. Aí você ia guardando as prescrições. Aí como é que você saberia quem era aquele risco? Ah, tem que ver lá na prescrição da enfermagem do dia. Olha o trabalho. Olha a chance de dar ele. Olha a chance. Aí as coisas evoluíram. Aí fala assim, não. Aí por que surgiu o jargão bolar a medicação? Por que tem esse jargão? Porque às vezes você ia lá dar aula de pirona meio-dia, eu passei e falei assim, eu não quero porque eu não estou com dor. Aí eu fazia isso aqui, ó. O que significava isso? Esta não foi dada, esta foi dada e esta não. Por isso que veio o jargão, coisas do século passado. Bolar a medicação, porque você fez uma paulinha no horário. Tudo bem? E aí perceberam que você falou assim, isso aí não é muito seguro. Aí evoluiu para faz um risco e coloca uma rúbrica. Faz a bola e coloca uma rúbrica. Ok, como é que eu sei que essa rúbrica é minha e não sua? Aí eu mando você embora. Como é que eu sei que essa rúbrica é sua, que foi demitida, e não dela, que acabou de ser admitida no seu lugar? Aí evoluiu-se para o carimbo. Só que o carimbo é um troço gigante. Aí você fazia o risco, fazia a rúbrica e chegava e pronto, tem espaço para os outros carimbos agora? Aí vem para o terceiro carimbo. Pronto, e agora? É das 24. Vou carimbar onde? Aí você fala, também
também não deu muito certo. Aí o Ministério da Saúde, junto com o Conselho Federal de Medicina, que hoje também tem uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem sobre a confirmação da administração de medicação. O que você tem que fazer para checar a medicação? Você tem que fazer uma anotação. Quando eu falo que a anotação de técnico é um lixo menos uma anotação, eu não estou desmerecendo o trabalho do técnico. Eu estou dizendo que eles que estão fazendo aqui está errado. Porque a anotação, o que é uma anotação? O enfermeiro faz anotação? Sim ou não? Sim. Você como enfermeiro anota? Sim ou não? Sim. E o técnico faz evolução? O técnico evolui? Não. Se você, enfermeiro, der uma medicação, você vai colocar na evolução ou na anotação? Você é o enfermeiro, ok? Aí, por algum motivo qualquer, você foi lá e fez a medicação. Foi você quem preparou e administrou. Beleza? Tudo bem? Isso pode acontecer, normal. Lembra lá? Pô, eu te ajudo, você me ajuda. Putz, eu sei que hoje o plantão tá pesado, faltou uma pessoa, ou essa medicação ela é mais complexa, deixa que eu preparo e eu faço. Normal. Você pode administrar uma medicação por vários motivos. Porque nós vamos pegar o mais simples. Cara, hoje faltou uma pessoa e eu não tenho quem repor. Eu vou ajudar vocês. Relaxa. Deixa que a medicação desse paciente eu faço. Tudo bem? Beleza, então vou colocar lá. Aí você fez a medicação. Você vai colocar a medicação na evolução ou na anotação? E ou A? E ou A? A. E aí qual que é a regra? Você vai ter que colocar hora, mais item. O que é o item? É o número. O número aqui é o item. Mais nome da medicação. Mais número da prescrição médica. Tem alguns lugares e aí você fecha e assina. Então você vai colocar lá. Você vai arriscar a prescrição? Não, não se faz mais isso. Se alguém fizer isso, é profissional antigo, muito antigo. Não se faz isso. Dá trabalho mesmo. Você vai ter que ir lá na sua anotação escrever administrado de pirona 500 miligramas endovenoso. O que aqui faltou ainda, né? Nome do medicamento, dose, horário, mais quantidade por dia, mais, na verdade vem até antes. Via, só um instante, peraí. Via de administração, quantidade por dia, mais via de administração. Aí você vai colocar tudo isso aí. Então você vai colocar hora, item, nome, número da PM, prescrição médica, mais via. Só um instantinho, Jéssica. Antigamente, acho que vocês já devem estar vendo isso com a Simone. Antigamente, no século passado, eram os 5 certos das medicações. Depois evoluiu para 8. Hoje estão em quantos? Quantos?
trabalhar para ter 12 certos. Justamente pensando no segurança da administração. Você percebe? Uma é a segurança de quem prescreve, a outra é a segurança de quem administra. Então aqui, quando a gente pensa, nós vamos trabalhar nesse item os 10 certos da administração de medicamentos. Isso também é uma resolução do COFEN. Paciente certo, nome certo, dose certa, via certa, horário certo, leito certo. Tem que estar todos os certos. Ah, mas é só esse que não deu certo. Não faz. Se a Simone não passou isso para vocês, peça para ela passar. Bom? Tudo bem? Isso faz parte lá da aula de farmacologia. Também. Ok? Mas também faz parte aqui da segurança do paciente. Eu preciso que isso aconteça. Isso não surgiu do nada. Ela veio porque justamente tem medo. E se foi subindo, foi aumentando a quantidade de cheques, porque viu que quando era